Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, dia 5 de junho de 2026, horário 5 horas da manhã, 7 minutos. Estamos já com todas as orientações, alvos a serem estabelecidos ao combate de células terroristas, funcionários públicos e também componentes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que estão acoitando bases militares secretas chinesas. Elas têm ogivas, mísseis com poder nuclear apontado para os Estados Unidos da América. O ministro, o secretário, o senhor Marcos Rubio, ele já identificou estes locais e ele determina que são alvos. Então eu peço a você, Facebook, a você, toda a imprensa brasileira, a que por favor informe a todo o cidadão brasileiro que sabe onde se encontra o contingente chinês. São cidades que estão sendo fortificadas, estão sendo levantadas com infraestrutura chinesa e que tem silos de armas nucleares. São bases secretas chinesas no território da República Federativa do Brasil. A maioria se encontra no Nordeste, por ser a rota dos afluentes do Amazonas, uma rota mais perto da Europa, da Malásia, da África, a escoar as substâncias de narcotráfico e petróleo. Então, nós estamos pedindo que, por favor, entenda, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, espião chinês, porque você sabe como eu que o Lula morreu, porque eu sei que o Lula está morto. E você também sabe, como também partidos políticos, senadores, e também toda a alta cúpula, primeiro e segundo escalão, do governo narcotraficante brasileiro. A casa caiu geral. Então vocês têm que poupar as suas vidas, não fazer frente aos Estados Unidos da América, a 206 países. Nós já ganhamos esta guerra. Não existe mais o Irã,
não existe mais Cuba, não existe mais a USAID. Acabou tudo, acabou o Partido Democrata. Então você tem que se abdicar e se entregar. Ainda hoje, dia 3 de junho de 2026. Dia 3 de junho de 2023. Dia 3 de junho de 2026. Por favor, se entreguem. Salvem suas vidas. Segunda live do dia 3 de junho de 2026. Atenção, atenção. Estamos já com os alvos das bases secretas chinesas localizadas no Brasil. O secretário Marcos Rubio estabeleceu que devemos informar os generais em campo deste procedimento dia hoje, 3 de junho de 2026, horário 5 horas da manhã, 12 minutos. As tropas internacionais, o Comando Sur, já se encontram com o submarino nuclear nas costas do Nordeste. Temos que alvejar as bases navais militares secretas da China, porque eles detêm armamento paiol de armas nucleares e devemos explodi-los. E vamos fazer isso o mais rápido possível. Então pedimos a vocês que, por favor, abdiquem. Você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, vocês, generais, brigadeiros e comodoros, que cometeram crime contra a pátria Brasil, senadores, partidos políticos, não tem como vocês prosperarem. Estamos dando oportunidade para que vocês se rendam, porque vamos já proceder no dia de hoje, 3 de julho de 2026, horário 5h14 da manhã. Quem está falando é o juiz corregedor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, interventor pela segunda vez ao combate dos terroristas narcotraficantes do primeiro e segundo escalão do governo do narcotráfico brasileiro, com um espião chinês que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele é óbito. O Lula morreu e quem está aí é um impostor. Então nós vamos proceder imediatamente. Pedimos que poupem suas vidas, porque não tem para onde se esconder, não há lugar no planeta. Vocês todos foram identificados. E o evento começa aqui na América do Sul e começa também na Europa, em 27 países da comunidade do euro, da Europa. Já está acontecendo lá. E já começa hoje aqui no Brasil, no Equador, na Colômbia, no Peru. Já destruímos bases terroristas do Peru com o Equador. Também do Equador com a Colômbia. Já foram destruídos. E estamos procedendo também na fronteira, na tríplice fronteira. Meu Pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 99 74207
89. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510 466 44734. Por favor, você que está aí monitorando o Facebook, não se preste a este trabalho porque você será alcançado também. E as emissoras de televisão, por favor, transmitam a verdade. Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. A Polícia Federal de São Paulo deflagrou hoje a Operação Narcosky, que é decorrência da Operação Narcovela deflagrada no início de 2025 e que tem por objetivo desarticular a atuação de uma organização criminosa transnacional, que tinha por principal objetivo o envio de remessas vultosas de cocaína para a Europa. No dia de hoje foram expedidos 10 mandados de prisão, sendo que 2 foram cumpridos, um no Rio Grande do Sul, um no Pará, 3 foram cumpridos no sistema penitenciário contra alvos de outras fases dessa mesma investigação e 3 foram expedidos para alvos no exterior e já foram incluídos na difusão vermelha da Interpol. Durante a investigação, foi identificada a movimentação de cerca de 3 toneladas de cocaína para a Europa no modal marítimo, usando cascos de navios e veleiros que saíam dos portos do Brasil com destino à Europa. Em virtude da identificação dessa quantia, foi determinado o bloqueio judicial de valores também na ordem de 630 milhões de reais. Essa nova fase da operação reforça o compromisso da Polícia Federal no combate à criminalidade organizada. Otro líder más, el tercero en 3 días de alto rango en Irán, que es alcanzado por la Fuerza Aérea de Israel, peregrinos. En estos momentos, Irán ha confirmado que la Fuerza Aérea de Israel alcanzó nada más y nada menos que a Esmail Qatif, quien tenía el papel de jefe de inteligencia de Irán. Todo esto en plena escalada de tensiones. ¿Qué quiere decir esto, peregrinos? Bueno, para mí lo que quiere decir es que tanto Israel como Estados Unidos tienen perfectamente identificados en dónde se encuentran los líderes iraníes y que no los habían alcanzado anteriormente, dando apertura a negociaciones. Al parecer, visto lo visto de que Irán no pretende rendirse de forma incondicional como ha exigido Donald Trump, bueno, pues al parecer están yendo ya en contra de sus líderes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo responderá Irán? Quem vos fala, mestre Dinho? Hoje, dia 3 de junho do ano de 2026. Nesse momento, meus amigos e amigas, vocês estão vendo na tela
vai preso agora. PCC, a verdade sobre Moraes? PCC e Banco Master. Apareceu torcida brasileira, ou seja, apareceu meus amigos e amigas patriotas. A verdade está chegando. Inclusive eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de falar, né, que eu já observei uma reportagem, né, que esse tal de PCC, Comando Vermelho e outros, estão querendo matar Bolsonaro. E aí, seus idiotas úteis, seus criminosos, covardes, vocês dizem que não são terroristas? Vocês sim, vocês são terroristas. Todas as pessoas que praticam o que vocês fazem, junto com o terrorismo, todos vocês são terroristas. Ok? Vamos lá. Ponto de vista. Saiu na fonte. Ontem às 12 horas. O escândalo do Banco Master acaba de atingir proporções catastróficas com a revelação bombástica de que o PCC estaria infiltrado no esquema financeiro. Novas investigações da Polícia Federal apontam transações fraudulentas, milionárias, com gestoras, ou melhor, com gestoras ligadas à facção criminosa, colocando autoridades do Supremo Tribunal Federal em uma situação insustentável. A blindagem é jurídica e os contratos misteriosos de milhões de reais por mês vieram à tona, ameaçando abalar as estruturas dos três poderes. Quer entender os detalhes chocantes de como esse esquema funcionava? Confira a cobertura completa e exclusiva do primeiro comentário. Vamos aqui, alguns comentários. Veja a próxima parte nos comentários. Ponto de vista. Leia mais aqui. Certo? Depois eu retorno aqui. Tem aqui Alice Ferreira Marcondes Pacheco. A verdade sempre aparece. Tem muito peixe grande envolvido. Lídia Alves. E os pobres do país morrendo de fome. Isso tem nome Brasil. Tereza. Brasil. Até que enfim chegou a hora do Moraes. Pra cima, Brasil. Chegou o momento de Moraes e todos esses criminosos que fazem parte desse sistema político atual, melancólico. Esse sistema está administrando o Congresso Nacional cheio de criminosos que já deveriam estar presos, certo? Nice Ribeiro, bora Brasil! Eu tô doida para festejar a prisão desses larápios poderosos. Vamos lá!
Mensagem: Marli dos Santos, tem peixe grande envolvido e até jacaré. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala aqui é o Mestre Dinho. Eu quero aqui agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero observar aqui, né, se tem mais, que tem mais mensagens, ok? Para que o Mestre Dinho possa passar para vocês essas matérias que vocês sabem quem são quem enviou essas mensagens. É o juiz Oscar Aníbal Chapão. Ele envia a live dele e também envia as matérias todos os dias para que o Mestre Dinho possa passar para vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E quero aqui nesse momento agora, encerrar. Vamos agora para as outras matérias. A gente vê como, por exemplo, que o André do Rap, que é uma liderança aqui do PCC, passou um ano aqui em Portugal. A gente teve recentemente o Hulk, que é uma pessoa importante dentro desse contexto do PCC, preso em Cascais, um condomínio. A Polícia Judiciária deteve em Portugal um dos maiores traficantes de droga do Brasil. Residia numa mansão de luxo em Cascais. E era um dos cabecilhas da organização, conhecida como Primeiro Comando da Capital. Porque você tem o tráfico mula, através dos aviões, que são pequenas remessas. Você tem os que vão pelos porta-contentores, que são aqueles navios gigantescos com os contentores. A gente teve o caso do mergulhador que foi preso em Lisboa, o mergulhador do PCC. E você tem os narcos-submarinos. A gente teve o caso de Vigo, o caso recente dos Açores, um narco-submarino com mais de 6 toneladas. A apreensão de um submarino carregado de cocaína em Portugal e com brasileiros a bordo mobilizou policiais dos dois países esta semana. A polícia portuguesa diz que esta é a maior apreensão de uma embarcação do tráfico na história do continente europeu. E aqui em Portugal, a polícia descobriu que por trás dessas embarcações com tecnologia avançada estão organizações criminosas como o PCC. O que me chamou muita atenção não foi a quantidade de droga que foi apreendida com ele. O que me chamou a atenção foi que com ele foram encontradas armas. Uma pistola 9mm adaptada para o disparo automático e com ele também um fuzil. No meio da comunidade, um terreno aparentemente abandonado, mas bastou entrar para encontrar o que estava escondido por trás das paredes. Computadores ligados sem parar, máquinas conectadas em linha, uma operação clandestina funcionando dia e noite, energia roubada, dinheiro lavado, tudo para fortalecer financeiramente a facção. O crime evoluiu, mas a Polícia Civil também. Na operação Contenção, policiais civis entraram no complexo do Links e desmontaram a engrenagem. Não importa se o crime tenta se esconder em becos, em servidores ou atrás de paredes vazias, mais cedo ou mais tarde, a casa cai. O FBI resgatou 89 crianças e prendeu 276 suspeitos de crimes de abuso infantil no estado do Texas, nos Estados Unidos, durante uma mega operação que foi realizada entre os meses de março e abril deste ano e divulgada nesta sexta-feira, dia 29. O diretor do FBI, Kash Patel, declarou o seguinte, abre aspas, a cada dia o FBI está agindo com mais agressividade do que nunca para desmantelar redes de predadores infantis e salvar vítimas inocentes em todo o país, fecha aspas, para o diretor do FBI, Kash Patel. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sábado, dia 30 de maio de 2026. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, 3 de junho do ano de 2026, Marco Rubio denunciou 12 bases
ligadas à China e 90 milhas da Flórida. Vamos, no nome de Senhor Jesus Cristo. O mestre Dinho, eu irei apresentar aqui uma matéria também importante. São aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia todos os dias. Vamos lá! Tem aqui uma mensagem Leoja Guaribe. Cuba tem 12 instalações de inteligência de sinais ligadas à China e 160 quilômetros da Flórida. O satélite do CESIX encontrou análises de imagens Maxar, publicada em dezembro do ano de 2024. Identificou 4 locais em Cuba com estruturas de espionagem eletrônica atribuídas à China, Bejucal, El Uajai, Calabajá e El Salão, este último a 70 quilômetros da base naval de Guantanamo. Corrigindo, a maior antena CDAA de Bejucal tem raio de captação estimado em até 15 mil quilômetros, alcançando Cap Canaveral, o Centicom e o Soltocom, que coordena operações militares em toda a América Latina. Em maio de 2026, o Wall Street Journal reportou que China e Rússia triplicaram o pessoal em Cuba desde 2023. Em 21 de maio, Marco Rubio declarou publicamente: não toleraremos presença de inteligência estrangeira a 90 milhas da Flórida. O Congresso americano, pela NDAA 2025, determinou que o Pentágono entregue até junho de 2026, este mês, um relatório completo sobre as capacidades de China e Rússia em Cuba. Cuba e China negam tudo. A negativa não desfaz a imagem de satélite. A inteligência americana relatada pelo Axios em maio indica que Cuba adquiriu 300 drones militares de Rússia e Irã e que ocorreram discussões internas sobre uso contra alvos americanos.
Cuba nega. Não há confirmação independente. Para o investidor brasileiro, o Soltecom, que monitora a América Latina, fica em Miami. Uma escalada na região afeta o prêmio de risco de ativos brasileiros, com exposição a capital estrangeiro e fluxos regionais, vales SBSPE e MELI7 são citados aqui como análise de sensibilidade de cenário, não como recomendação. A Guerra Fria não acabou. Ela mudou de endereço. Salva esse poste e manda para quem acha que a América Latina é irrelevante pro mercado financeiro. Aqui está dizendo aqui, conta gratuita em Cybermoney Lab com link na bio. Conteúdo analítico e educacional não é recomendado, é o melhor. Repetindo, conteúdo analítico e educacional não é recomendação de compra ou venda, nem promessa de rentabilidade. CVM 178/223. Temos aqui uma mensagem. Cybermoney Live. O dado que mais importa não é o número de bases. É o raio. A antena CDAA de Bejucal consegue captar sinais a até 15 mil quilômetros e já alcança Cap Canaveral, onde os Estados Unidos testam mísseis balísticos e lançam satélites militares. Uma base em Havana escuta os lançamentos espaciais americanos em tempo real. Isso não é geopolítica abstrata. É inteligência operacional a 160 quilômetros do território dos Estados Unidos, montada enquanto o mundo olhava para Taiwan e Gaza. Nelo Alves, mensagem. Blá, 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 querem é uma justificação para invadir. Mensagem de Cabrini. Tomara que seja verdade. Zilda Alves, 9013. Ela só fez aqui, deixou aqui. Eu acredito que ela esqueceu de colocar mensagem. Outra mensagem. Ernesto e Marcos. Mensagem. Se não existe, pode sumir com elas, não é? Mário Barros Batista, mensagem. Um pode, o outro não. Fala sério. É claro, com certeza. Criminosos não podem fazer nada, certo? Então, é claro que vamos lá na sequência. Vamos na sequência. Meus amigos e minhas amigas patriotas, o mestrezinho, eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo
Quando eu falo quem pode, é claro, quem pode é os Estados Unidos, certo? Junto com Israel. É o que pode, certo? Então, esses países que fazem parte desse sistema político atual, principalmente o que está acontecendo aqui também no Brasil, eles estão precisando de resolver logo. Trump tem autoridade para isso, de colocar todos esses canalhas presos. Quero aqui encerrar. No nome do Senhor Jesus Cristo. A seguir, as matérias continuam. Todas aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão envia todos os dias para o mestrezinho. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano. Atenção, Brasil, atenção, porque o que está se desenhando agora pode ser uma das maiores viradas da história recente do nosso país. Em Washington, de acordo com informações que já estão circulando, Donald Trump já estaria colocando a máquina americana em posição de combate contra o narcotráfico brasileiro. O DEA e militares daquele país, de acordo com informações, já estão sendo recrutados para vir ao Brasil. E não estamos falando aqui de qualquer grupinho, não. Nós estamos falando do DEA, inteligência militar, armamento pesado, pressão internacional e uma operação ostensiva contra as facções que agora entram no radar como grupo terroristas, né? Como PCC e Comando Vermelho. E é aí que o chão começa a tremer em Brasília. Porque se os Estados Unidos decidindo agir de verdade, não vai ser para mandar cartinha educada, não. Vai ser para torar todo mundo que faz parte dessa engrenagem criminosa. Lula e o seu governo estão numa situação desesperadora, completamente acuados, porque eles sabem que a casinha deles está caindo. Então, meus irmãos e irmãs, o Brasil pode estar às portas de uma virada histórica, daquelas que começa em Washington e termina com Lula e Alexandre de Moraes perdendo sono em Brasília. O recado está ficando claríssimo. Se o Estado brasileiro não dá conta de enfrentar as facções que cresceram como um governo paralelo, alguém de fora está chegando com outra disposição, outra força e com dureza. Porque se o governo brasileiro é mole com as facções, os Estados Unidos são extremamente agressivos e duros com esse tipo de gente. E é justamente isso que está deixando muita gente em pânico, principalmente o Lula, né, com essa invasão americana, né, para pegar essas facções. Eu vou trazer duas análises sobre esse assunto, uma é do canal Sandro Gonçalves e a outra do canal Marcelo Suave, que são grandes comentaristas políticos aqui do YouTube. Porém, eu quero pedir uma coisa antes para vocês, tá? Já deixa o like nesse vídeo, porque esse conteúdo aqui, muito provavelmente, ele vai ser empurrado para debaixo da terra. Então, o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento é muito importante. Se você ainda não for inscrito no canal, a tua inscrição aqui ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Isso fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube e impede que esse tipo de assunto fique escondido, preso e sufocado. E para quem quiser fazer uma renda extra, trabalhando com o celular no conforto da tua casa, tirando pelo menos um salário mínimo a mais por mês, usando o celular, trabalhando junto com a tua família, do lado da família, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar um caminho que é simples para você começar ainda hoje. Agora vamos assistir a essas duas análises. Atenção, Brasil, atenção, porque o que está se desenhando agora pode ser uma das maiores viradas da história recente do nosso país. Em Washington, de acordo com informações que já estão circulando, Donald Trump já estaria colocando a máquina americana em posição de combate contra o narcotráfico brasileiro. O DEA e militares daquele país, de acordo com informações, já estão sendo recrutados para vir ao Brasil. E não estamos falando aqui de qualquer grupinho, não. Nós estamos falando do DEA, inteligência militar, armamento pesado, pressão internacional e uma operação ostensiva contra as facções que agora
entram no radar como grupo terroristas, né? Como PCC e Comando Vermelho. E é aí que o chão começa a tremer em Brasília. Porque se os Estados Unidos decidindo agir de verdade, não vai ser para mandar cartinha educada, não. Vai ser para torar todo mundo que faz parte dessa engrenagem criminosa. Lula e o seu governo estão numa situação desesperadora, completamente acuados, porque eles sabem que a casinha deles está caindo. Então, meus irmãos e irmãs, o Brasil pode estar às portas de uma virada histórica, daquelas que começa em Washington e termina com Lula e Alexandre de Moraes perdendo sono em Brasília. O recado está ficando claríssimo. Se o Estado brasileiro não dá conta de enfrentar as facções que cresceram como um governo paralelo, alguém de fora está chegando com outra disposição, outra força e com dureza. Porque se o governo brasileiro é mole com as facções, os Estados Unidos são extremamente agressivos e duros com esse tipo de gente. E é justamente isso que está deixando muita gente em pânico, principalmente o Lula, né, com essa invasão americana, né, para pegar essas facções. Eu vou trazer duas análises sobre esse assunto, uma é do canal Sandro Gonçalves e a outra do canal Marcelo Suave, que são grandes comentaristas políticos aqui do YouTube. Porém, eu quero pedir uma coisa antes para vocês, tá? Já deixa o like nesse vídeo, porque esse conteúdo aqui, muito provavelmente, ele vai ser empurrado para debaixo da terra. Então, o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento é muito importante. Se você ainda não for inscrito no canal, a tua inscrição aqui ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Isso fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube e impede que esse tipo de assunto fique escondido, preso e sufocado. E para quem quiser fazer uma renda extra, trabalhando com o celular no conforto da tua casa, tirando pelo menos um salário mínimo a mais por mês, usando o celular, trabalhando junto com a tua família, do lado da família, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar um caminho que é simples para você começar ainda hoje. Agora vamos assistir a essas duas análises. A CIA, por sua vez, já atua de forma disfarçada em território brasileiro. Sua capacidade de gerar informações em tempo real, infiltrar agentes e sabotar estruturas criminosas é considerada um dos pilares do Pentágono contra organizações narcoterroristas. Essas operações ocorrem nas sombras, sem o conhecimento oficial do Palácio do Planalto, o que aumenta a tensão diplomática. As falas do atual presidente brasileiro, que frequentemente desafiam o presidente Donald Trump, ampliam o contraste entre os dois países. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. A CIA, por sua vez, já atua de forma disfarçada em território brasileiro. Sua capacidade de gerar informações em tempo real, infiltrar agentes e sabotar estruturas criminosas é considerada um dos pilares do Pentágono contra organizações narcoterroristas. Essas operações ocorrem nas sombras, sem o conhecimento oficial do Palácio do Planalto, o que aumenta a tensão diplomática. As falas do atual presidente brasileiro, que frequentemente desafiam o presidente Donald Trump, ampliam o contraste entre os dois países. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. A CIA, por sua vez, já atua de forma disfarçada em território brasileiro. Sua capacidade de gerar informações em tempo real, infiltrar agentes e sabotar estruturas criminosas é considerada um dos pilares do Pentágono contra organizações narcoterroristas. Essas operações ocorrem nas sombras, sem o conhecimento oficial do Palácio do Planalto, o que aumenta a tensão diplomática. As falas do atual presidente brasileiro, que frequentemente desafiam o presidente Donald Trump, ampliam o contraste entre os dois países. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. Descobrimos que 22 bilhões de contas não foram prestadas por parte da Ancinem. Está lá tudo parado, esperando a prescrição, ou seja, pega o dinheiro e não faz aquilo que deve ser feito, dizendo que deu tanto de recurso para a cultura e acaba não prestando conta. 22 bilhões.
30 mil prestações de contas não foram apresentadas. Está lá parado. Então eu dei um prazo. Fui duro na minha decisão, porque se não prestar conta, o dinheiro é do povo. Vai gastar tudo de novo. Alguns espertos ficam com esse dinheiro e depois prescreveu. E nós temos que controlar isso, nós temos que estar atentos a isso, porque esse dinheiro pertence a você, cidadão. Nós tivemos nesse governo 27 aumentos de impostos em várias áreas. A consequência é que vai ter que aumentar. Por quê? O desvio, a fraude e a corrupção continua. Você não se julga nem as contas. E para nós julgar tem que vir a prestação de contas. Por isso que na minha auditoria eu propus um prazo, senão vamos multar os responsáveis por não prestarem contas, porque estão protegendo gente. 30 mil prestações de contas que não apareceram na área da cultura no Brasil. Descobrimos que 22 bilhões de contas não foram prestadas por parte da Ancine. Está lá tudo parado, esperando a prescrição, ou seja, pega o dinheiro e não faz aquilo que deve ser feito, dizendo que deu tanto de recurso para a cultura e acaba não prestando conta. 22 bilhões. 30 mil prestações de contas não foram apresentadas. Está lá parado. Então eu dei um prazo. Fui duro na minha decisão, porque se não prestar conta, o dinheiro é do povo. Vai gastar tudo de novo. Alguns espertos ficam com esse dinheiro e depois prescreveu. E nós temos que controlar isso, nós temos que estar atentos a isso, porque esse dinheiro pertence a você, cidadão. Nós tivemos nesse governo 27 aumentos de impostos em várias áreas. A consequência é que vai ter que aumentar. Por quê? Em definitivo, eu posso dizer para você que a situação do Lula acaba de se agravar. Nós estamos acompanhando a notícia desta manhã, de quarta-feira, dia 3, além dos 25% colocado, que inclusive o Flávio Bolsonaro mandou uma carta direto do seu gabinete como senador da República pedindo para não colocar. Os Estados Unidos está dizendo nesta manhã que vai colocar mais 12,5%. Agora tem um porquê. E o PT, os petistas, os fanáticos, os amantes do terrorismo e do narcoterrorismo estão inventando uma narrativa de que o povo da direita são traidores da nação. Nós, sim, o Flávio Eduardo Bolsonaro, inclusive o Lula ontem teve a ousadia, primeiro que ele confundiu o nome das histórias, né? Ele confundiu, lógico, o homem não sabe de nada. Mas ele sugeriu enforcar inclusive o Flávio em praça pública. Eu espero a isonomia e a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal para com isso. Porque se fosse alguém do presidente Bolsonaro, se fosse alguém do lado da direita, essa pessoa já estaria presa hoje. E eu vou contar com todos os detalhes o que é que o Lula fez, para você inclusive me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, levar essa informação para outros, porque o Brasil não pode mais ser enganado. O Brasil tem que abrir uma mente para a verdade, para as coisas de fato que acontecem na nossa nação e você não ser enganado com isso. Vou mais uma vez pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se no nosso canal, me segue aqui, vem para cá junto comigo. Todos os dias tem notícias para você. E é claro, se você estiver me seguindo em outras plataformas, o meu canal principal é no YouTube, que se chama Alberto Silva. Você vai lá e me segue, tá bom? Ó, só não esquecendo, sexta-feira tem sorteio do Pix premiado R$100. Se você quiser participar, link na descrição para você preencher seus dados. O link na descrição, gente, está no canal do YouTube, tá? De repente, se você estiver assistindo por outra plataforma, talvez você não está conseguindo encontrar. Vem aqui junto comigo. Deixa eu colocar aqui para você, rapidamente, isso aqui que eu quero te explicar. Vocês se esqueceram que o Lula estava, agora num passado recente, defendendo o banco da Brinks, que inclusive a Dilma é presidente lá? Vocês esqueceram que o Lula estava tentando bater de frente com os Estados Unidos para derrubar o dólar? Vocês esqueceram que o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou, está documentado pela imprensa, censurar contas a nível global, como se de fato ele fosse o imperador do mundo? Mas agora olha isso daqui. Olha isso daqui.
a Globo desmente o Lula. Ontem, segundo postado aqui no próprio X de hoje, ontem parece que a Globo deu um festival de destruição em cima do Lula. Olha aqui. A tarifa é culpa de Lula e do STF. Lula sabe disso. Foi informado pessoalmente quando esteve nos Estados Unidos. A correspondente da TV Globo nos Estados Unidos, Raquel, explica que os americanos apontam como problema na relação com o Brasil o seguinte: o Brasil, junto com a Turquia, bloqueou uma ação da Organização Mundial do Comércio na cúpula do Lula. Eles bloquearam. Vamos lá. Tribunais brasileiros, especialmente o STF, emitiram ordens contra empresas de mídia digital nos Estados Unidos. Culpa do STF. O Brasil deixou de avançar no combate à corrupção. Culpa do Lula. O Brasil não conseguiu conter o desmatamento que na época do presidente Bolsonaro tinha artista, tinha música, tinha todo mundo lutando contra o desmatamento. O desmatamento é muito maior nessa era do Lula. Tá todo mundo quieto. Culpa do Lula. O Lula agora corre contra o relógio até 15 de junho para tentar evitar um tarifaço já decidido em Washington. Um detalhe: em nenhum momento o nome do Flávio Bolsonaro foi citado na matéria. De forma responsável, pelo menos a Globo até aqui. Porque o Flávio não tem nada com isso. É porque o PT, ele precisa terceirizar alguma culpa. Ele precisa colocar a culpa em alguém. Ainda que foi em mim, em você, povo da direita, que somos traidores, nós não honramos a bandeira, ainda que for fazer isso. A verdade é uma só. Nós temos uma informação pelo Ministério da Saúde que a dengue já matou muito mais aqui no Brasil que a Covid e ninguém fala nada. Omissão de compra de vacina pelo próprio presidente da República da Covid. Por que ninguém chama esse cara de genocida? Esse cara andou por aí recebendo Nicolás Maduro com tapete vermelho no Brasil e afrontando a todo momento os Estados Unidos. Agora vem cá. Para você enfrentar o teu inimigo, porque o Lula considera os Estados Unidos como inimigo, no mínimo você tem que ter uma bazuca do lado de cá para querer atirar para o lado de lá. O Lula sucateou o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e bem feito por isso. Foram contra. Estavam com inveja, com ciúme de um capitão ter chegado à presidência da República e os generais baterem continência para ele, mas foram bater continência para bandido, para ladrão. E mais uma vez eu tenho que dizer para você, mais uma vez, é para ficar registrado na sua cabeça. O presidente Bolsonaro ganha a eleição, rompe com o sistema. O sistema entra em convulsão. Eu estava lá no dia 1º de janeiro do ano de 2019, na posse do presidente Bolsonaro, quando o aeroporto de Brasília entrou em congestionamento, porque todas as aeronaves da FAB tinha acabado a farra de ministro andar para lá e para cá, estavam estacionados lá. Congestionou. É tanto avião que o presidente Bolsonaro falou, põe tudo no chão e ninguém decola. Começou a cortar por aí. Braga Neto, que hoje está preso, a maior ação na favela do Rio de Janeiro. Peraí. A maior favela do Rio de Janeiro. Ação do Braga Neto. Braga Neto está preso. Silvinei Vasco, Polícia Rodoviária Federal. Blitz nas principais rodovias do Brasil. Combatendo tudo. Preso. Ramage. Poxa, Ramage na frente da inteligência. Foi impedido pelo próprio Supremo Tribunal Federal porque sabia da competência dele para ir para a Polícia Federal, mas foi para a BIM. E ali tudo começou a ir contra as facções criminosas. Gente, o PT não defende essas questões que estão acontecendo por causa de soberania, não, porque ele sabe que o rabo deles estão lá no meio. Ele sabe que o nome deles estão no meio disso tudo aí. É por isso que eles querem bater no peito e falar, não, porque o Brasil tá cheio de traidor. Traidor são vocês. Que ao invés de defender o povo foi roubado no INSS, vocês ficaram calados. Vocês foram covardes, vocês ficaram calados. Os aposentados que devem ser prioridade nesse Brasil. Prioridade. Não passa uma tinta no chão, não reforma uma ponte se o dinheiro do aposentado não tiver reservado e protegido. Nem saúde para essas pessoas têm. As pessoas não têm condição de comprar mais comida em supermercado nenhum. E vocês falando que o povo da direita é traidor, ainda bem que o povo não é bobo.
O povo não é trouxa. O povo não é bobo. Ainda bem, o povo tá acordando. Vamos tocando aqui, né? Ó, na empresa RPN você compra o melhor produto capilar, que é o Hair Cap, faz parte de um combo. Vem aqui, meu amigo, vamos ter uma conversa séria aqui. Você quer recuperar teu cabelo? Quer recuperar teu cabelo? Trazer de volta o seu cabelo, recuperar a autoestima? Eu era totalmente careca, pô. Eu era, você sabe disso. Tô aqui desde 2018 e todos os meus seguidores foi vendo meu cabelo crescer. É a verdade. Mas aqui é um tratamento, tá? Tem que dar sequência. Lógico. Se você for fazer um implante por aí, que eu não recomendo, porque você vai tomar remédio o resto da vida e ó, né? Você vai ter que tomar remédio, o tratamento é longo. Isso aqui é um tratamento natural, é tratamento, mas com garantia. Teu cabelo vai voltar a crescer. Se você quer conhecer o poder do Hair Cap hoje na empresa RPN, o combo da linha Vitagor, passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000. Marcou? 0800 355 3000 é o número para você ligar. Você consegue, inclusive, chamar também no WhatsApp e você vai ter uma condição especial hoje para você que está assistindo esse vídeo, tá bom? Vem pra cá, vem ser feliz, vem recuperar a autoestima, pelo menos isso, né? Olhar no espelho e se ver feliz, pelo menos isso, tá bom? Deixa eu colocar as demais notícias pra você hoje, vem comigo. Eu fiquei um pouco estarrecido. Fiquei estarrecido porque o comentário do Lula foi um comentário cheio de narrativas e falsidade, né? Primeiro porque ele coloca, né, que os 25% atuais seriam parecidos com aquela decisão dos Estados Unidos no ano passado em taxar o Brasil por conta do déficit comercial. Agora, não tem nada a ver com o déficit comercial. Tem a ver, sim, com vários pontos que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos determinou em relação ao Brasil, né? E cabe ao Donald Trump decidir ou não se acata esse parecer do Departamento de Comércio ou não, né? Isso é importante destacar. E entre várias medidas tem um ataque ao PIX, né? Falando que o Banco Central age tanto como regulador e como aplicador e implementador do PIX, né? O que, segundo os Estados Unidos, seria uma concorrência desleal, porque o órgão do governo, né, não poderia estar dentro e implementando a questão do PIX. Envolve a questão do etanol dos Estados Unidos. É bom lembrar que o Brasil, grande parte do etanol brasileiro, vem do açúcar, né? Nos Estados Unidos vem do milho. E os Estados Unidos e o Brasil tinha, desde 2017, um acordo com os Estados Unidos de comprar, né, o etanol vindo do milho dos Estados Unidos. E nesse governo Lula deixou de comprar dos Estados Unidos, né? O que, segundo os Estados Unidos, gerou um prejuízo muito grande. Tem a questão da propriedade intelectual, por conta das ruas de São Paulo, que vendem produtos falsificados de empresas norte-americanas. E tem muitos outros pontos. Então, não tem nada a ver com a questão do déficit comercial, né? Então, realmente, eu creio que o Lula não está, nesse momento, né, com uma base muito técnica, muito forte. Por isso que talvez esteja reunido com os ministros agora para poder articular uma resposta aos Estados Unidos muito mais técnica, né? Eu peço para vocês verificarem as fontes de vocês, para chamar de eminentes professores um terrorista que também era professor de química na universidade, mas era um terrorista do Hezbollah. A Universidade do Líbano também foi alvejada, matando 2 acadêmicos respeitados no Líbano. A gente viu agora a imagem também do ataque contra um jornalista que estava ali, que também era um alvo claramente civil. Guga, veja, você tem aqui na sua frente um porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Eu tenho as informações das IDF, os telespectadores não têm. Vocês podem me perguntar, e eu posso te dizer claramente, o terrorista que foi eliminado ali na universidade era um professor, se chama Murtada Hussein Souro. Eu peço para vocês verificarem as fontes de vocês, para chamar de eminentes professores um terrorista que também era professor de química na universidade, mas era um terrorista do Hezbollah. O fato dele ser um professor não dá para ele imunidade quando ele atua como terrorista do Hezbollah. Outra questão que você levantou, Guga, eu acho que é uma falta de credibilidade para os telespectadores quando falamos que o jornalista foi alvo do exército de Israel. É lógico que o jornalista não foi alvo. O fato do exército de Israel ter feito um ataque naquele local não quer dizer que ele foi nosso alvo. Nós avisamos há 24 horas antes que nós iríamos atacar aquela área. Nós atacamos uma ponte que estava sendo utilizada pelos terroristas do Hezbollah para levar armamento do sul para o norte do Líbano. Então isso, logicamente, é um alvo militar. Nós avisamos, inclusive está aqui o aviso que foi dado, se vocês conseguem ver, um aviso que foi dado, o local que foi atingido, o horário que seria atingido.
Porque nós avisamos antes dos nossos ataques. O Hezbollah não avisa, o Irã não avisa antes dos ataques deles. Então é muito importante, qualquer acusação, qualquer dúvida, podem perguntar. A posição das IDF é muito importante que seja esclarecida, porque nossos alvos são somente alvos militares. Nós não atacamos civis. É muito importante que todos entendam isso, Guga. Major Rafael Rosenstein, agradeço demais a presença do senhor. Guga, o nosso tempo infelizmente acabou. E cobriu 6 áreas: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas injustas e preferenciais, proteção da propriedade intelectual, aplicação da legislação anticorrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O resultado preliminar conclui que atos, políticas e práticas do Brasil são injustos ou discriminatórios e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Sobre o comércio digital, o documento diz: tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas determinando que empresas de rede social dos Estados Unidos, como X, Meta e Google, removam determinados conteúdos políticos e suspendam perfis de residentes nos Estados Unidos. Além da multa contra essas empresas, o documento também cita a suspensão da rede social Rumble desde fevereiro de 2025 e do X por mais de um mês em 2024. Desde 2020, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio de ao menos 120 contas nas redes sociais e o bloqueio das redes sociais Rumble e X no Brasil por descumprimento de ordens judiciais e por deixar de indicar representante legal no país. O STF afirma que todos os casos foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas. 70 recursos foram julgados de forma colegiada. Essas ordens de remoção de conteúdo nas plataformas digitais foram dadas em inquéritos que apuram ameaças ao STF, atos antidemocráticos e também tentativa de golpe de Estado. A maior parte das contas bloqueadas já foi reativada por decisão do STF. Sobre o Pix, o governo americano afirma: o Brasil colocou em desvantagem injusta empresas americanas que atuam na concorrência de serviços de pagamento eletrônico, inclusive por meio de políticas que favorecem seu campeão nacional, como o escritório do representante comercial chama o Pix. Diz ainda que o Banco Central favorece o Pix. Em relação às tarifas, o texto afirma: o Brasil concede tratamento tarifário preferencial a centenas de mercadorias do México e da Índia em diversos setores. Segundo o governo brasileiro, as tarifas reduzidas fazem parte de acordos do Mercosul com Índia e México e não restringem o acesso de produtos americanos ao mercado brasileiro. Brasil até o final do ano, porque a partir do ano que vem vocês vão ser presos ou vão ser neutralizados pela nossa polícia. E nós vamos libertar o povo brasileiro. E eu venho aqui inspirado com a força do povo mineiro, que luta por liberdade. E nós vamos juntos, com essa inspiração do povo de Minas e do povo brasileiro, libertar o Brasil das mãos sujas do PT. Vem comigo, o Brasil tem futuro sim. Vem com fé, que o Brasil é nosso. Muito obrigado a todo o povo mineiro. Obrigado, Belo Horizonte. Parabéns, Lula. Você conseguiu colocar o Brasil na lista de países não gratos, países inimigos dos Estados Unidos, junto com Venezuela, Nicarágua, Cuba. Foi isso que Marco Rubio acabou de dizer. Vou dar um exemplo perfeito no nosso próprio hemisfério ocidental, uma área que este comitê e muitos de seus membros há muito defendem como eu, que há muito tempo foi negligenciada e não recebeu atenção. Nós agora temos neste hemisfério uma coalizão de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas nas questões de segurança que todos temos em comum, mas também na prosperidade econômica que andam de mãos dadas. É uma história incrível que, basicamente, tirando a Nicarágua, tirando Cuba, obviamente tirando a Venezuela, que pelo menos continua com alguns desafios, e claro, o Brasil, embora estejam no meio de um ciclo eleitoral, e até certo ponto o atual governo da Colômbia também, pelo menos o presidente tem sido problemático.
Mas, de modo geral, é agora uma região cheia de aliados americanos, líderes amigáveis aos EUA e uma direção favorável aos EUA. Agora, obviamente, temos que operacionalizar isso em ação após 20 anos de negligência, em que a China e outras potências globais se intrometeram no nosso hemisfério ocidental, em detrimento não apenas do interesse nacional americano, mas em detrimento, a nosso ver, do povo desses países também. Que legal, Lula. Meus parabéns. Somos, oficialmente, inimigos dos Estados Unidos. Agora Lula acha isso ainda bonito, acabou de dar um discurso, inclusive desdenhou do Flávio Bolsonaro e da visita que ele fez a Donald Trump. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química. Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Que aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fique em pé, e fica em pé. Aquilo é fotografia de campanha. Aquilo é fotografia de campanha. Então, olha só, ele desdenhou a visita. Segundo ele, Trump nem deu bola para o Flávio, Trump nem deu bola para a visita e não foi importante para os Estados Unidos. Lula só esqueceu de combinar com o Trump essa narrativa, né? Porque o Trump acabou de postar na sua rede social uma foto com o Flávio dizendo: foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca. Um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil. Lula, me parece que não foi bem assim. Agora, não bastasse ainda, Lula, inclusive, disse que Flávio Bolsonaro merece ser enforcado em praça pública. Exatamente isso. Lula, nesse mesmo discurso, acabou de dizer isso para sua militância. É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que o país estrangeiro intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. O que é isso? Apito de cachorro? Seguindo a lógica da farsa da trama golpista, que cogitação configura crime, isso daqui me pareceu bastante grave. Que desgosto para nós brasileiros ter esse sujeito como presidente do Brasil, né? Agora então eu faço a seguinte indagação, e eu quero ler seus comentários. Se Flávio merece ser enforcado, segundo Lula, por ter sido o culpado pelos Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como terroristas, o que foi comemorado por todo brasileiro de bem, e comemoramos muito, o que Lula, esse ser, merece então por chamar esses terroristas de nossos criminosos? Escreve aí, deixe seu comentário. É por isso, gente, que nós precisamos expurgar para sempre essa esquerda, esse PT, esses lixos do nosso Brasil. Você sim, Lula, é um traidor da pátria que deveria estar preso até hoje. E eu vou lutar muito para que você volte para lá. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Olha, a gente já tinha antecipado aqui que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, já estava irritado com o Brasil depois de uma ação do Brasil que bloqueou, junto com a Turquia, lá na Organização Mundial de Comércio, uma medida americana para isentar de maneira permanente tarifas ao comércio digital. E ele tinha dito que tudo de Brasil passaria por ele, então ele queria acelerar essa investigação da 301, tanto que soltaram a informação ontem, né, depois de quase um ano de investigação, uma investigação muito abrangente contra o Brasil, por sinal, né, que aborda tanto comércio digital, PIX, pirataria na 25 de março, desmatamento, corrupção,
tarifas a outro país. Então, daí ontem, quase meia-noite, o governo se antecipou alguns dias e soltou esse relatório preliminar, né, dias antes do previsto, com algumas conclusões e recomendações. Entre as conclusões, Sadi, os Estados Unidos alegaram que tribunais brasileiros emitiram ordens para que empresas de mídia social dos Estados Unidos removam conteúdos políticos. A gente já tinha falado sobre isso antes, é algo que eles estão de olho, né, na questão da censura. Em relação ao Pix, eles afirmam que o Brasil colocou em desvantagem empresas americanas, né, de cartão de crédito, por exemplo, que atuam nessa concorrência desses serviços de pagamento eletrônico. Sobre a corrupção, o governo diz que o Brasil deixa de adotar medidas para combater o problema. Sobre a proteção de propriedade intelectual, que o Brasil deixa de aplicar medidas para coibir a circulação de mercadorias falsificadas, citando até 25 de março. E em relação ao acesso ao mercado de etanol, o governo americano alegou que em 2017 o Brasil deixou de oferecer aquele tratamento recíproco às exportações dos Estados Unidos. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.